Sagres Sinal Aberto. De abraço e uma ótima tarde a você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Sinal Aberto está de volta para você que nos faz companhia pelo YouTube, youtube.com/Sagres TV, e também no rádio, no AM 730 aí do seu rádio. Tem uma ótima tarde aí de quinta-feira. Comigo aqui Rubens Salomão e a partir de agora também na companhia de Kleber Ferreira. Tudo bem, Kleber? Sempre bom conversar com você aqui. Boa tarde. Ô, querido Rubens, boa tarde para você, forte abraço. Tá tudo bem se não fosse esse calor, né? Você liga o ar-condicionado, o seu nariz fica escorrendo ou assado. Você fecha o ar-condicionado, você quase morre de calor. De qualquer forma, a gente tem um motivo para reclamar, né? Enfim, a gente está aqui firme, fortes e fardados, embora o calor em Goiânia esteja realmente lascado, viu? A gente teve na segunda e na terça-feira picos ali em Goiânia, né, naquelas ilhas de calor que a gente tem na capital, de 38,6 graus. Centro de Goiânia, setor Bueno ali, deu essa temperatura. E a umidade relativa do ar de 15%, 20%. A frente fria está chegando, o Kleber, está trazendo até chuva para a região sul, sudoeste do estado e há até a possibilidade, pequena, mas existe, de ter aquela chuvinha de enganar aqui em Goiânia na sexta-feira, amanhã. Mas é uma chuvinha realmente para dar uma enganada. Mas essa frente fria, a influência dela, está dando uma derrubada na temperatura. Não estamos com os 38, 36. Nesse momento, esse calorão todo é de 31, Kleber. E a umidade relativa do ar de 32%. Então, 31 graus agora em Goiânia e a umidade de 32%. É um alívio, mas mais ou menos, né, Kleber? Mas a sensação térmica, eu não sei se é porque o calor esteve acumulado, né? E essa frente fria tá parecendo as eleições, rapaz. Tá chegando, mas não chega. Vamos falar de eleições também, além do clima, porque a partir de agora a gente recebe aqui no estúdio, né, o advogado que está abordando aqui questões relativas à desinformação e o combate à corrupção eleitoral, né, nesse ano de 2022. É o presidente da Comissão Especial da OAB que trata exatamente sobre esses assuntos, o doutor Samuel Balduino. Doutor, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Rubens. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, o Kleber está dizendo que a campanha ainda não está se aquecendo, né? A gente já vê em alguns momentos a utilização por algumas candidaturas, seja principalmente ao Senado, ao governo, de algumas informações que são bastante questionáveis. Esse é um dos focos de atuação da comissão. Queria começar aqui a entrevista com uma explicação do senhor sobre a própria comissão que foi criada pela OAB para essa eleição, ou ela tem um trabalho contínuo? Não, na verdade, a OAB cumprindo o seu papel, inclusive constitucional, né, de defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, ela acompanha, ela já tem essa tradição de acompanhar todos os processos eleitorais. Isso não é de hoje, essa comissão ela já existia, ela foi criada, na verdade, vocês vão se lembrar disso, naquele momento em que se discutia as doações de campanha. Sim. E que o foco, né, de enfrentamento e de conscientização era a questão das doações de campanha. Quando houve a mudança e não se pôde mais ter doação de pessoas jurídicas. Isso, naquele por volta momento. de 2016, sim, mais ou menos. Naquele momento, essa comissão ela foi criada, a Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral. Ela atuou também nas eleições de 2018, ele tem atuado, mas esse ano a ênfase e o enfoque foi realmente de combate não só à corrupção eleitoral, das mais diversas naturezas que ela pode ocorrer, mas também o enfrentamento à desinformação em razão da gravidade, da importância e da relevância, né, desse tema especificamente. Pois é, eu vou voltar a essas questões, né, por exemplo, em relação à corrupção eleitoral e também a essa coleta de assinaturas de candidatos ao governo, mas eu queria avançar já nesse sentido. Os candidatos têm se mostrado abertos a firmar esse compromisso de combater as fake news, de não disseminar, não produzir, e também de combater as notícias falsas? Sim, na verdade, esse compromisso que a OAB Goiás tem colhido dos candidatos é no sentido da prática das boas práticas eleitorais, né? De se compromissar não só com a OAB, mas com toda a sociedade goiana, a respeitar a legislação eleitoral, a velar pela lisura do processo eleitoral como um todo. Então, dentro desse compromisso, pelas boas práticas, está também a não disseminação de fake news ou de conteúdos que gerem desinformação. Kleber Ferreira, está com a gente aqui então o doutor Samuel Balduino, né, presidente dessa comissão que acompanha o processo eleitoral de 2022, mas as eleições também como um todo. Kleber.
Pois é, que coisa boa. Só tirar uma curiosidade, doutor Samuel Balduino, o senhor é parente de Raul Balduino? Não sou, Kleber. Já me perguntaram Que pena, bastante hein? isso. Que pena, porque Raul Balduino, Rubens, não é da sua época, mas foi uma grande voz de resistência ao arbítrio do governo militar de 64. Ele foi assim, um gigante e a história política goiana é muito injusta com Raul Balduino em não o citando. Eu penso que Raul Balduino, Pinheiros Salles, são os dois que, assim, precisavam ser mais citados. Mas, bom, de qualquer forma, doutor Samuel, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho várias dúvidas sobre essa questão, mas eu vou começar pelo lado técnico. A OAB, ela tem um aparato técnico para fazer um controle, uma fiscalização dessa disseminação da informação falsa? Kleber, o que nós fizemos? Nessas eleições, qual é a novidade? Nós fizemos um convênio com uma instituição, a Faculdade de Jornalismo e Comunicação Social da Unievangélica, lá de Anápolis, né, Universidade Evangélica de Goiás, e eles estão, essa equipe, né, de jornalistas, de alunos de jornalismo, ficaram responsáveis por fazer a checagem, porque nós criamos uma espécie de agência de checagem de notícias e de conteúdo. Tanto é que nós temos recebido denúncias, nós temos recebido pedidos de checagem. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, nós recebemos mais um pedido de checagem de um conteúdo que tem sido divulgado a respeito de um candidato a governador. Então, mas essa checagem nós não tínhamos de fato um aparato, né, uma força de trabalho humana para que dentro da OAB. Por isso nós fizemos esse convênio. E também nem tínhamos conhecimento técnico para que isso aconteça, porque nós entendemos que isso deve ser feito por jornalistas efetivamente. Então, esse recebimento... Nossa. Pois não. A saída foi muito boa. Sim. Mas eu tenho uma questão aí, Kleber. Mas tem uma questão. A OAB não tem esse poder efetivo de fiscalizar. Depois desse aparato técnico, o que a OAB pode fazer? Nós fazemos uma fiscalização que eu vou chamar de velada, no seguinte sentido: qualquer conteúdo que os membros da comissão, né, sobretudo os membros da comissão, mas que os advogados recebam ou se deparem com esse conteúdo, nós podemos fazer os encaminhamentos necessários. Uhum. Então a gente tem feito algumas divulgações de informação. O que eu costumo dizer, Kleber e Rubens, contra a desinformação, nós só temos um antídoto: é a boa informação. Porque fake news, boato, mentira, durante o processo eleitoral não é uma novidade, não é de hoje. E a gente só combate fake news efetivamente com desinformação como um antídoto. Agora, isso não quer dizer que os responsáveis não possam ser responsabilizados, não seja tomada uma providência judicial para isso especificamente. Então, o que nós estamos fazendo? Foi feito chegou até nós um conteúdo com características de desinformação, nós fazemos a checagem, nós damos esse retorno, sobretudo para quem nos solicitou, e fazemos o encaminhamento para o Ministério Público Eleitoral, que tem um canal direto conosco, que abriu um canal direto conosco para receber essas denúncias e para que as providências judiciais sejam cabíveis, sejam tomadas, aliás. Doutor, relação de advogados, entre advogados e promotores, funciona? O Ministério Público Eleitoral tem trabalhado? Funciona, tem funcionado. O Procurador-Geral Eleitoral abriu as portas do Ministério Público, entendeu que nós estamos cumprindo um papel social importante, a OAB Goiás tem cumprido esse papel, e posso dizer para vocês, aliás, o Dr. Célio, que é o Procurador-Geral Eleitoral aqui em Goiás, ele tem deixado muito claro que nós vamos tentar dar prioridade para as denúncias que a OAB receber, sobretudo por causa desses canais de denúncia que nós abrimos, né? Nós temos um canal no WhatsApp, um perfil no Instagram e o site. Em todos eles, além de divulgar bom conteúdo, a gente também recebe denúncias. Ele é procurador da República? Ele é um procurador da República que responde pela Justiça Eleitoral, né? Pelo Ministério Público Eleitoral, desculpa. Sim, só uma outra questão sobre aquilo que eu perguntei antes do Kleber dar sequência às questões dele. Todos os candidatos e candidatas ao governo já assinaram, devem assinar? Esse contato está sendo feito? O que eu acompanhei, acho que tinham 4 ou 5 que já assinaram. Sim. Mas são 8, né? São 5 assinaram. Dos 3 que estão faltando, 2 nós mantivemos o contato. Um deles vai assinar 2 deles, aliás, vai assinar na sexta-feira, amanhã. Uhum. E um que
se dispôs a assinar, mas ainda não agendou conosco, nós Tá. estamos aguardando esse agendamento. Mas, de certa forma, pendente de uma resposta ou de um agendamento, apenas um candidato. Acho interessante, Kleber, e você que está nos acompanhando também, o momento, né? Porque é nesse momento que a campanha costuma ficar mais acirrada e essas ferramentas mais agressivas, digamos assim, né? De marketing, de propaganda, enfim, né? Que eu estou chamando de marketing e propaganda, mas muitas vezes são mentiras, são falsidades, elas costumam virar ferramentas de algumas campanhas. É importante um compromisso vir agora, né? Nesse momento aí de reta final, temos há 3 semanas da votação no dia 2 de outubro. Diga, Kleber Ferreira. Você fez a pergunta que eu faria na sequência, ótimo. Doutor, o cidadão comum, como é que ele faz para denunciar alguma coisa que ele acha que é fake news, que está circulando, que ele tem recebido? Ele tem um canal com a AB também? Sim, qualquer eleitor, qualquer eleitora, Kleber, pode fazer a denúncia. Talvez o canal mais fácil para que essa denúncia seja feita é o nosso perfil no Instagram. Todo mundo tem, né? Praticamente todo mundo tem um perfil no Instagram ou tem acesso a ele. Então, @eleições de fato, nós temos divulgado bom conteúdo de orientação a respeito das eleições, mas nós também temos recebido denúncias através desse perfil do Instagram, @eleições de fato. Nós temos também o site, que é dentro da plataforma, né, do portal da OAB Goiás, oabgo.org.br/eleições de fato. Só para explicar, Rubens, o Eleições de Fato é o nome que nós demos para esse movimento de enfrentamento, né? Claro. A desinformação e a corrupção eleitoral propriamente dita. Então, através do site, através do perfil no Instagram, a gente pode, qualquer cidadão, qualquer eleitor, qualquer eleitora pode fazer essa denúncia e nós vamos tomar as providências que forem cabíveis. Se for de checagem de notícia ou de conteúdo, a gente vai providenciar isso. Se for denúncia de algum tipo de corrupção eleitoral, compra de voto, propaganda irregular, nós vamos fazer um encaminhamento. Nós estamos fazendo um encaminhamento para o Ministério Público Eleitoral. Doutor Silmar, o senhor trabalha com direito eleitoral já tem algum tempo, algumas eleições ou não? 15 anos. Só isso, né? Então, na experiência que o senhor tem, e eleições que eram bastante diferentes, né? Sim. 15 anos atrás, quando o senhor, imagino, começou a essa atuação específica, né? E eu também acompanho mais ou menos a esse período. O Kleber acompanha mais tempo. As eleições eram mais agressivas nesse sentido do discurso, de utilizar muitas vezes o que a gente chamava antes de boato, né? Não tinha esse nome ainda, fake news, mas me parece que isso era mais uma ferramenta comumente usada. Isso realmente foi reduzido? Como é que o senhor avalia a opção que as campanhas têm tomado? E o trabalho, claro, também de fiscalização e de combate, como é que isso tem mudado ao longo do tempo? Nesse processo de evolução das eleições ou das estratégias eleitorais, que as estratégias mudaram na medida em que os instrumentos também mudaram, né? Então a gente precisa lembrar que há pouco tempo atrás o que nós tínhamos de comunicação dos candidatos com o seu eleitor era basicamente rádio, TV e os eventos. Comício, antigamente showmícios e posteriormente apenas os comícios. Hoje, esses eventos presenciais, eles já não são muito utilizados, até porque não tem tanta eficácia de comunicação. A comunicação hoje, sem dúvida nenhuma, é a internet. E a legislação eleitoral, acompanhando essa evolução, passou a permitir que a publicidade eleitoral fosse feita também pela internet. Isso foi muito importante. É preciso que a gente lembre que isso barateou os custos da campanha, na medida em que os candidatos passaram a ter um veículo de comunicação praticamente gratuito, né? Ele pode ter uma despesa aí com impulsionamento, com patrocínio de conteúdo, mas ele pode fazer também quase que de forma gratuita e numa amplitude nunca vista, né? Às vezes até maior do que o próprio rádio. Agora, a questão é a seguinte, barateou o custo da campanha, mas por outro lado, fez com que o conteúdo de desinformação chegasse a um maior número de pessoas e, em razão disso, tem uma eficácia ainda maior. Porque o boato, a fake news, a mentira, ela, infelizmente, sempre foi utilizada como estratégia eleitoral por um candidato ou outro. Mas a eficácia dele, a amplitude, a forma como ela chegava ao eleitor, era muito pequena. Fazia um bilhete apócrifo, uma mensagem apócrifa,
um panfleto e jogava na cidade ou distribuía de alguma forma, enfim. Então era muito mecânico. Com a internet, as pessoas que se utilizam desse instrumento, eles perceberam que de uma forma muito rápida chega ao maior número de pessoas e acaba tendo uma eficácia para aquele intuito, que é ilícito, inclusive, é bom que você ressalte isso, para que aquele intuito dele, ele conseguisse, né, o objetivo dele especificamente. E nós, num determinado momento, os órgãos de controle, a Justiça Eleitoral, acabou tendo uma dificuldade, se deparou com uma novidade, vamos dizer assim. Mas eu entendo que nessas eleições, sobretudo a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e as entidades civis fiscalizadoras, e eu estou colocando aqui a OAB Goiás como uma entidade de fiscalização também, se organizaram, se prepararam melhor para combater e para enfrentar isso. É claro que nós não vamos conseguir efetivamente combater, zerar e fazer com que isso realmente não aconteça. E as eleições estão aí para provar, a gente já tem visto, né, algumas coisas nesse sentido, alguns conteúdos nesse sentido. Mas o enfrentamento e a responsabilização de quem se vale desse instrumento, não tem dúvidas, a gente não precisa ter dúvida de que está acontecendo de uma forma que nunca aconteceu antes. Então talvez a minha impressão, Kleber, seja essa, de que a gente que cobre política tenha tido mais acesso aos discursos dos candidatos, o que um dizia e o outro dizia, mas que o resultado efetivo disso pode ser muito maior hoje com os canais digitais, como explicou o doutor, do que era antes, né, Kleber? É verdade. A sua percepção, Rubens, está correta. Eu vou encerrar com o doutor Samuel, perguntando para ele sobre a ação no dia, doutor. Vai ter um plantão? A comissão vai manter o trabalho normalmente para a denúncia no dia da eleição? Kleber, sim, nós temos os canais vão continuar para o dia da eleição, nós estamos preparando, inclusive, a forma como a gente pode contribuir melhor com a Justiça Eleitoral no dia da eleição, e nós nos preparamos no interior, Kleber, para que a gente pudesse estar em todos os cantos do estado de Goiás. Nós fizemos encontros regionais nos meses de junho e julho desse ano, criando comitês locais de fiscalização e de atuação da nossa comissão. Então, de norte a sul do estado, nós temos comitês regionais formados por advogados e advogadas que vão que têm nos auxiliado no recebimento de denúncias, né, na divulgação da informação também, mas que no dia das eleições, mais precisamente no final de semana das eleições, vão nos ajudar nesse enfrentamento e nesse encaminhamento das diligências e dos problemas que nós encontrarmos. Doutor Samuel, sim, diga, Kleber, fica à vontade, Kleber. Estou falando, faz gracinha aí, candidato, que depois você pensa que está eleito e o seu diploma vai ser cassado. Só repetir rapidamente então, Rubens, para aquele que não acompanhou, perfil do Instagram, @eleiçõesdefato. Você pode entrar também no site oabgo.org.br/eleições de fato e participar desse, vamos chamar assim, né? Está patenteado do Iris Zende, mas é uma coisa goiana também, desse mutirão em prol da boa informação, da boa formação da opinião pública e das eleições de fato sem fake news. Sem dúvida, sem dúvida. O doutor Samuel, eu gostaria de abordar uma última questão com o senhor, porque a comissão é de combate à desinformação, e a gente tratou sobre isso, mas também de corrupção eleitoral, combate à corrupção eleitoral. A gente citou isso aqui, o jeito de financiar a campanha mudou, as pessoas jurídicas, empresas podiam doavam inclusive valores bem altos, isso mudou, agora só o dinheiro público, fundo partidário, fundo eleitoral, fundão e doações de pessoas físicas. Como é que funciona hoje, e nessa eleição especificamente, o trabalho de combate à corrupção eleitoral? Ainda tem muito caixa 2, como é que isso está funcionando? Bom, infelizmente o que a gente tem visto é que eu, como inclusive um profissional dessa área, né, eu posso dizer o seguinte, é uma opinião, não estou falando aqui agora em nome da OAB, mas falo na minha opinião pessoal de quem atua na prática. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de dificuldade e de necessidade de adaptação do financiamento das eleições. Nós saímos de uma forma de financiamento praticamente totalmente privado, estamos num financiamento misto, parte privada e parte público.
Qual que é o grande problema disso? É que as eleições ela têm um custo, a democracia tem um custo. Se a gente vai definir que esse custo é alto ou não, estabelecer limites para isso, aí a sociedade tem que discutir isso efetivamente. Mas nós ainda não conseguimos combater o que se propôs no momento em que se proibiu as doações das pessoas jurídicas, que é a participação das pessoas físicas e jurídicas nas eleições e nos financiamentos, cada um com seus interesses. Então, eu acho que a gente precisa pensar um modelo melhor, a gente está tentando se adaptar a isso, mas infelizmente a gente ainda vê muito, na prática, a doação por fora, ou Caixa 2 efetivamente, é um problema que a Justiça Eleitoral enfrenta e que fica aí sendo discutido em processo na Justiça Eleitoral, às vezes por 2, 3, até 4 anos. Sim, tem gente que fica inelegível só na eleição seguinte por uma irregularidade da eleição anterior, né? Por conta, por exemplo, de prestação de contas. Isso. Enfim, a gente vai continuar falando sobre isso, viu, doutor Samuel? O senhor vai continuar aqui na nossa listinha, né, de contatos para a gente continuar falando sobre eleições, e à medida que o tempo for passando, as semanas, os dias forem passando, claro que isso volta à nossa pauta, porque, né, eleições é um tema muito importante aqui para a gente, e claro, para a OAB também, como o senhor disse, né, na atuação democrática, né, de defesa da democracia histórica da OAB também aqui em Goiás. Obrigado pela entrevista hoje e até uma próxima. Eu que agradeço o espaço e a OAB está à disposição. Dr. Samuel Balduino, que é presidente, portanto, da comissão que trabalha, né, nessa fiscalização, no acompanhamento das eleições desse ano em relação à desinformação, à corrupção eleitoral. Advogado, né, presidente da comissão, Samuel Balduino. Destaque-se a íntegra da entrevista no portal sagresonline.com.br.